Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um evento sobre educação, sobre histórias interessantes que estão ajudando a transformar o nosso país. E hoje a gente vai conhecer aqui alguns dos representantes de empresas que estão fazendo muita coisa importante para a educação. Essas empresas estão usando tecnologia para transformar a história da educação no país, e como essas empresas usam tecnologia é algo que pode inspirar a gente a aprender a fazer o mesmo. Então, hoje a gente vai conhecer aqui as histórias da Ânima Educação, as histórias do Grupo Arco e também da Sala do Saber. E, primeiro, eu queria começar aqui com o João Tales, que é diretor de TI na Ânima Educação. Ele vai contar para a gente qual foi o desafio que eles tiveram para escalar as aulas online e para falar sobre reconhecimento facial, como eles estão usando essa tecnologia fantástica no dia a dia deles. Tudo bem, João? Como é que você está? Boa tarde, Wesley. Boa tarde, pessoal. Tá tudo em paz. Vai lá, João, fica à vontade, viu? Para contar essa Bom, história maravilhosa para a gente. vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente começar. Creio que vocês devam estar vendo minha tela agora, certo? Sim, João, tudo certo. Bom, Estamos vendo a sua vamos apresentação. lá. Bem, como o Wesley comentou, meu nome é João Tales, eu sou educador, né? Nosso cargo dentro da ANM é educador, todos nós nos consideramos educadores, e eu vou compartilhar, né? O intuito hoje é compartilhar um pouco da nossa experiência com a AWS. Tá? A missão da ANM é transformar o Brasil pela educação, pessoal, isso move todo e qualquer colaborador e muitos de nossos parceiros, inclusive a AWS. Rapidamente passando pela empresa, né, nós somos uma instituição de ensino com atuação nacional, né? De ontem para hoje esse mapa ele se desatualizou, né? Nós tivemos finalmente a aprovação do CAD da incorporação das instituições de ensino da UORD pela Ânima, tá? E no slide seguinte a gente vê o que a gente chama de ecossistema Ânima, né? Ele é um ecossistema composto de diversas instituições de ensino superior e também empresas de educação que permitem, né, que as pessoas estudem ao longo da vida em diversas áreas, direito, tecnologia, saúde, dentre outras. O nosso ecossistema ele vai crescer e evoluir certamente aí ao longo dos próximos meses, tá? Hoje, o intuito aqui hoje é compartilhar duas histórias, né? A gente tem a AWS como nosso principal provedor de nuvem, e a gente trouxe dois casos bem interessantes que foram muito desafiadores dado o cenário da Covid-19 da pandemia, tá? O primeiro diz respeito a aulas online, né? Então, quando a pandemia começou, nós tivemos um grande desafio de mover boa parte das nossas aulas para o ambiente online, mas sem perder a qualidade e a excelência de ensino, que sempre foi uma característica da Ânima, né? Então, usando muitos dos serviços da AWS, aqui no canto inferior direito, a gente vê alguns dos serviços que não foram utilizados para suprir essa necessidade, e muito rapidamente a gente conseguiu escalar todo o nosso processo de aulas online e a gravação dessas aulas, né? Então, assim, toda e qualquer aula dentro da Ânima, em âmbito nacional, ela é gravada e disponibilizada para que os alunos possam assisti-la pós-evento, né? Então, a gente está falando aqui de dezenas de terabytes por mês, né, e centenas de teras trafegados para que a gente possa proporcionar essa experiência de aprendizagem para os nossos alunos. Além disso, a gente tem bibliotecas, tem integrações com parceiros, tem toda a parte de disponibilização de material que também é feito dentro de nossas plataformas, em cima do serviço da AWS. Tá? O segundo caso, que foi muito interessante, é o caso de reconhecimento facial. Tá? Então, nós também, né, por razões óbvias, tivemos que mover todos os nossos processos de avaliação vestibulares e provas para um ambiente online, né? E uma das coisas que era uma preocupação desde o início foi o processo de garantir que a pessoa que está fazendo a prova é o candidato ou o aluno, né? E através de serviços de AWS, mais especificamente para Cognition, nós conseguimos muito rapidamente incluir essa funcionalidade dentro das nossas aplicações. Lembrando que isso funciona tanto em desktop, tablets, dispositivos móveis, e foi muito simples, pessoal. Então, em vez de nós termos que criar modelos sofisticados de redes neurais, né, ou treinar algoritmos de inteligência artificial, usando esse serviço, a gente pode focar em educação, né, e acabar respondendo algumas demandas geradas pela pandemia muito rapidamente. Tá? Usando o mesmo serviço, né, teve um caso de uso adicional que foi a análise de documentos. Muitos dos documentos, né, utilizados, capturados no processo de inscrição, eles eram analisados manualmente. Usando o mesmo serviço, mas com modo de operação diferente, a gente conseguiu automatizar boa parte da análise documental, né, poupando bastante tempo num processo que era feito manualmente. Tá?
Eu acho que era isso, acabei a minha agenda, sobrou um pouquinho de tempo, acho que um ponto relevante, pessoal, é como a gente conseguiu, né, usando o serviço serverless, responder a demandas quase que instantâneas que foram geradas pela pandemia. Então, assim, aqui eu trouxe 2 casos para vocês, que são das aulas online de reconhecimento facial, mas nós tivemos diversos outros casos que necessidades de negócio, leiam educação, que a gente conseguiu responder rapidamente usando o serviço de AWS. Interessantíssimo, João. Eu vi que vocês foram o primeiro caso de vestibular de medicina, né, no Brasil, feito à distância, né? É um caso super crítico e esse processo de utilizar o reconhecimento facial possibilitou vocês fazerem isso de forma pioneira, né? Exatamente, exatamente. Foi o primeiro vestibular, até onde nós sabemos, o primeiro vestibular de medicina, onde exigiu, né, além da parte técnica, uma aproximação da comunidade médica, inclusive do próprio Conselho Regional de Medicina, para que isso fosse possível. E o sigilo, tanto na prova quanto na garantia de que a pessoa que está fazendo a prova é a pessoa que estava respondendo as questões, foi através do Recognition a gente conseguiu essas garantias, além de outros mecanismos de proctoring, né, de segurança, desde análise de peso, imagens, mas essa análise em tempo real, ela só foi possível por conta do Recognition. Legal, João. E eu vejo que vocês precisaram se adaptar por conta da pandemia, né? Eu não sei, João, se você tem mais algo para compartilhar com a gente hoje. Se não, eu queria falar sobre um outro caso que também tem a ver com a pandemia, que foi toda a adaptação do ambiente, adaptação para a nova realidade e uma jornada para a nuvem que foi feita pelo Grupo Arco. O Estênio Lago, que é CTO do Grupo Arco, e o André Ferreira, que é Head de DevOps, tem uma história interessantíssima para contar para a gente a respeito de como eles conseguiram se adaptar a essa loucura que foi a pandemia. Né, pessoal? Isso aí. Obrigado pela apresentação, Wesley. O João falou um pouco aqui, né, da parte de ensino superior. Vamos falar um pouco agora do K12, que é a educação básica, que é onde a gente trabalha, né? Você falou o Grupo Arco, assim, a gente é do Grupo Arco, mas o SaaS, ele é uma unidade de negócio dentro do Grupo Arco, que é onde a gente trabalha. Então, essa jornada que a gente vai contar aqui agora é dessa unidade de negócio que chama SaaS, Plataforma de Educação, que atua no segmento de infantil até o pré-universitário aqui, que é um pouco antes dos alunos fazerem o vestibular aí e ingressar nas faculdades e universidades. A gente tem uma história, a gente é um grupo de 17 anos, né? Então o SaaS ele nasceu 17 anos atrás e vem construindo essa história com muito prestígio, eu diria, e focado muito em excelência, focado muito numa educação que realmente forme pessoas e cidadãos aí para um futuro muito melhor. E a gente começou a atuar com tecnologia lá em 2011 e isso vem mudando muito ao longo do tempo. E a partir de junho de 2019, a gente começou uma transformação bem grande aqui. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente não começou a transformação por causa do Covid, por causa da pandemia. Essa transformação, eu falo que Deus ajuda quem cedo madruga, porque a gente começou na hora certa, porque a gente não fazia ideia do que estava por vir ali em março de 2020. Mas as coisas que a gente começou lá em junho de 2019 nos colocaram numa situação interessante, numa situação onde foi possível contornar aí as dificuldades que vieram em 2020. Mas vamos contar um pouquinho aqui dessa história. André, você me ajuda? Vamos começar pela pré-história aí, antes de junho de 2019? Bora, Estênio, vamos lá. Então, gente, primeiramente, obrigado pela oportunidade. E a gente vai começar a falar um pouco o que a gente chama de pré-história aqui na nossa área, na tecnologia educacional do SaaS, que foi um momento pré toda a transformação que nós estamos aplicando aí nesses últimos 2 anos. Então, falando um pouco de problema relacionado à infraestrutura, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um ambiente totalmente on-premise, ou seja, um ambiente não cloud, um ambiente rodando em máquinas físicas. O que isso trazia de problemas para a gente? A gente tinha problema de escalabilidade, nós tínhamos problema de baixo nível de serviço, então nós tínhamos ali receio da nossa solução ficar fora do ar, também a parceria com esse fornecedor não era uma coisa muito legal, e além de tudo o custo era muito alto, então a gente pagava bastante por um serviço que não nos atendia da forma com que a gente imaginava.
e sem contar que a carga operacional era muito alta também. Então, a gente despendia muito do nosso tempo cuidando da infraestrutura, e, em contrapartida, faltava tempo para a gente focar no que a gente precisava mesmo, que era atender os nossos parceiros, as escolas e quem utiliza as nossas soluções. Dito isso, passando ali de 2009 para 2020, a Amazon ela teve um papel ali fundamental com a gente de fazer esse trabalho a quatro mãos. No primeiro momento, de trazer uma solução na qual nós conseguíssemos resolver os nossos problemas no menor tempo possível, para então ter tempo para pensar numa solução estado da arte. E como que isso aconteceu? Aí, André, até antes de você entrar aqui, eu acho que vale falar, né? A gente está no momento AWS aqui como convidados, mas eu queria falar, gente, que isso aqui que eu vou fazer não é jabá, tá? Isso aqui que eu vou fazer é um agradecimento mesmo, porque aquele momento que a gente estava ali, a gente estava contando N servidores de nuvem, né? E a AWS, ela tem, a Amazon em si, né? Ela tem uma centralidade no usuário que é um negócio que eu não tinha vivido pessoalmente tão próximo, e naquele momento ele se provou uma das histórias contadas mais reais que eu já vi, assim. A presença deles junto com a gente, os engenheiros deles alocados com a gente em tempo integral ali, trabalhando dia após dia com a gente, assim, gente, um nível de serviço muito, muito bom. Eu falo que essa estrutura que o André vai mostrar, e até as que estão por vir, tem muito mão deles, assim, a gente não pega os créditos do que foi feito só para nós, não, assim, foi realmente feito a quatro mãos. Então eles se mostraram uma empresa fantástica de ser parceiro, assim, sabe? Bem colocado, viu, Stênio? Realmente foi um trabalho a quatro mãos, e um pouco disso que eu vou mostrar agora, aliás, boa parte disso tem papel aí da AWS junto da gente. O que foi proposto? Foi proposto uma arquitetura que nós nos utilizássemos de forma máxima dos serviços gerenciados da Amazon, para que a gente tivesse tempo para, então, pensar no futuro que a gente queria construir. E como que isso se deu? Basicamente, ali na parte que vocês podem ver ali, domínio de back-end, nós começamos a utilizar a solução Elastic Beanstalk, porque ela trouxe uma solução abrangente para os nossos problemas. Então, toda essa solução, utilizando o S3 para hospedar os nossos front-ends, utilizando as soluções do RDS para os nossos dados, utilizando a solução de Application Load Balancing, a gente começou a ter uma elasticidade melhor no nosso ambiente. E o que isso trouxe para a gente? Confiabilidade, que era o que a gente estava procurando, né, para que os nossos usuários tenham sempre a nossa solução disponível ali para ser utilizado, e muita dessa elasticidade da gente estar pronto para qualquer tipo de pico de acesso trouxe também uma redução de custo, porque a gente não precisa ter uma infraestrutura ali enorme 100% do tempo, e sim somente no tempo que ela é realmente necessária. Mas, como o mundo mudou muito, nem tudo são flores, veio a pandemia, né, Stênio? Não serviu, aquilo ali não resolveu tudo, não, André? Não está pronto, assim, não precisa mexer nunca mais na infraestrutura, né? Gente, eu costumo falar para o pessoal aqui que nada está pronto, nada nunca está pronto quando a gente fala de tecnologia. É sempre o ótimo o suficiente, o ótimo para aquele momento onde a gente está, para aquelas necessidades que a gente tem. E a mesma coisa aconteceu aqui, né? Eu vou falar um pouco dos impactos que teve a pandemia aqui para a gente. Se a gente não tivesse feito isso lá, entendido que nada está sempre pronto, né? Nada nunca está completamente pronto, lá em 2019, provavelmente a gente teria sofrido bastante com a pandemia. Por quê? Porque da noite para o dia a gente teve um aumento de usuários de mais de 80% aqui. A gente quase que triplicou o volume de acesso. E aí eu falo da noite para o dia, gente, sendo mais específico, do dia 15 de março para o dia 17 de março isso já tinha acontecido, assim. Então, foi questão de dias mesmo que essa mudança toda de uso aconteceu. E vem aumentando, né? Aqui eu estou dando um cenário lá de começo de pandemia. E, logicamente, que as necessidades também mudam, porque eu tive uma intensificação do uso das nossas soluções muito grande dentro das escolas. Então, novos problemas, novas oportunidades, um novo portfólio também. Então, dentro da jornada dos nossos usuários, a gente encaixou ali N funcionalidades, N momentos, N serviços diferentes para atender essa nova realidade de pandemia. Só que, logicamente, que a gente estava num momento que permitia que a gente estivesse preparado para isso.
Então, qual foi o resultado disso, né, usando essa infraestrutura aqui? E aqui o foco é bem técnico mesmo, tá, gente? Bem de infraestrutura mesmo. A gente conseguiu diminuir o custo nosso, mesmo com esse aumento gigante de uso, a gente diminuiu o nosso custo pela metade. Então, o que a gente gastava, a gente passou a gastar 50% menos, assim. Disponibilidade, antes dessas mudanças, era horrível, assim. A gente diminuiu em 20 vezes a indisponibilidade nossa. Hoje, o nosso fator de disponibilidade aqui é 99,9%. Tem mais alguns 9 aqui, a gente só colocou 99,9%, que já representa aqui o que a gente quer falar de que hoje cai. Acontece de ficar fora do ar? Sim, acontece. Temos problemas ainda e eu acho que ninguém está isento disso. Mas é muito menor do que era antes de toda essa mudança que a gente fez. E fora isso, como eu disse, a gente precisa colocar muita coisa em produção, que a gente fala, né? Precisa colocar muita coisa no ar. E fazer isso só em momentos específicos para não correr o risco de derrubar a aplicação ou de tirar o software, a solução do ar, é muito ruim. Então, o que a gente fez? Hoje, em qualquer momento do dia ou da noite, a gente pode colocar coisas em produção que não vai atrapalhar o que está funcionando, que é contínuo, é constante o processo nosso de colocar coisas novas no ar, e correções, e modificações e evoluções. Então, esse é um pouco do cenário que a gente teve ali no começo da pandemia. Mas, como eu disse também, o André também já comentou, nada está 100% pronto, né? Então, o que a gente está fazendo, André? O que vem por aí esse ano? Pô, Stênio, para finalizar aqui, eu queria trazer um pouco do que a gente está fazendo. Então, a nossa solução computacional, nós estamos indo para o Kubernetes, e mais especificamente nos utilizando o EKS da Amazon, que é um serviço que está trazendo aí uma elasticidade praticamente instantânea para a gente, o que nos acarreta nós temos uma projeção de economia de 50% por usuário ainda, além daquilo que a gente já economizou com a utilização do EKS, e também a utilização do Aurora para a nossa solução de banco de dados relacionais, aí trazendo uma total elasticidade também na camada de dados, que é uma coisa que hoje nós não temos e vamos ter a partir do uso desse serviço. E tudo isso é intrínseco à questão do nível de automação. Então, todos esses serviços que a gente agrega na nossa solução aumentam o nosso nível de automação, diminuem essa carga operacional e nos permitem focar mais no que realmente importa para os nossos usuários, para as nossas escolas, para os nossos alunos. E acho que isso é um pouco do que a gente queria trazer para vocês. Bom, obrigado, gente, por ter nos convidado e por ter ouvido a gente nesse breve tempo aí. A nossa jornada está longe de estar no fim. A gente tem certeza que a AWS vai continuar sendo uma grande parceira em tudo que a gente fizer e vamos continuar evoluindo a nossa solução para atender cada vez melhor as escolas e a educação brasileira aí. Obrigado, gente. Poxa, pessoal, que legal, que história bacana. E sorte que vocês começaram a se preparar antes, né? Senão ia ficar muito em cima para se preparar depois, né? Pô, bem bacana. E o Alisson vai contar para a gente uma história bem legal também relacionada à plataforma de estudo, a plataforma de planejamento de estudo. E ele, como sócio fundador da Sala do Saber, vai trazer um pouco dessa experiência para a gente, né, Alisson? Opa! Olá, Wesley, tudo bom? Tudo bem. Beleza, ótimo. Boa tarde para todos aí que estão participando, o pessoal aí da Arco, o pessoal também aí da Anima, tá? Duas empresas fantásticas também. E, bom, eu estou muito feliz de estar participando aqui, apresentando para vocês, para dar uma ideia de como que foi também para nós, né? Mas antes eu vou apresentar primeiro quem que sou eu, né? Bom, sou Alisson, né? Professor de Física, tá? Eu comecei aí a lecionar faz 17 anos, né? Essa melhor matéria, a matéria que todo mundo adora, né? E quando eu comecei com o ensino médio, aí o ensino também pré-vestibular, e fui trabalhando nessa área, depois entrei no ensino superior também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver as dificuldades que os alunos tinham, e eu gostaria de levar a mesma coisa para eles, porque eu também fui um aluno, ex-aluno de escola pública. Então, eu acredito que a educação pode, talvez seja um pouco de utopia, mas pode mudar a vida da pessoa, né? Pode dar muito mais condições do que se ele não tivesse acesso a essa educação. Mas só que a educação só vai dar certo se for uma educação de qualidade para todos. Porque não adianta só quem tem condições financeiras de poder ter essa educação, mas sim para todos deveriam ser. E a ideia da sala começou a partir disso. E aí o que acontece? A Sala do Saber, então, o que ela é, afinal de contas? Bom, ela é uma plataforma de ensino, mas é uma plataforma de ensino que
possui conteúdos, então, do quê? São conteúdos para os anos finais do ensino fundamental. Então, por exemplo, nós temos conteúdo do 8º, do 6º até o 9º ano, né? Conteúdos do ensino médio, também cursos pré-vestibulares, todo esse conteúdo separado, né? Separado de acordo com a BNCC no 6º até o 9º ano, e 1º, 2º, 3º ano ainda não saiu a BNCC ainda, né? Tá, mas só que nós temos esse conteúdo seriado de acordo com as provas vestibulares mais comuns. E temos também o curso também para o Enem, quem vai prestar o Enem, que hoje, né, saiu a notícia que foi alterada, não vai ter Enem mais esse ano, vai ser só em 2022, tá? Saiu agora há pouco isso aí. E outra coisa também interessante também que nós temos, além do ensino superior, também na área de exatas. Só que na área de exatas é só na área, principalmente, assim, das engenharias, tudo bem? Então tá. Nós preparamos os alunos pensando muito em quê? Os vestibulares mais concorridos. Para isso, a gente veio gravando um conteúdo assim, muito completo e bastante aprofundado. Para vocês terem uma ideia, quando nós fomos começar todos aqui, porque a Sala do Saber ela iniciou realmente em 2015 e começou as gravações, mas só que os primeiros anos das gravações, quando foi começar, até nós encontrarmos o padrão correto, a gente levou aproximadamente 1 ano e meio, que é aquele problema que provavelmente muitos professores aí no Brasil inteiro teve agora nessa época, e nós também passamos por isso, a mesma coisa. Mas só que daí até nós encontrarmos qual era o padrão ideal, o padrão que o aluno queria realmente assistir essa videoaula, como que é a maneira que ele ia sentir assim mais confortável, mais próximo a ele, né? Como que eu poderia fazer isso? Aí nós fomos testando, tentando encontrar a melhor maneira, qual era a melhor câmera, de que distância que era melhor, que tamanho que deveria ser o quadro, né, o som, a imagem. Então, até encontrarmos isso, demorou um tempo. Beleza. Conseguimos lá chegar nisso aí, fomos trazendo os professores, né? E aí nós fomos fazendo as gravações. Aí, o que nós temos hoje? Hoje a Sala do Saber ela é composta por aproximadamente 50 professores. Porém, todos os nossos professores, eles são assim professores com muita, assim, já tem bastante experiência, né, trabalhando já dentro do mercado, né? Então, por exemplo, todos eles hoje têm mais de 9 anos quem está no ensino médio e no ensino fundamental mais de 6 anos de experiência. Por quê? Nós vimos que isso é extremamente importante quando ele está passando o conteúdo, tá? Continuando, então, nós temos, a maioria dos nossos professores são pós-graduados, 71% deles, e todos eles graduados na área na qual lecionam. Aí, o que é a plataforma, né? Eu vou mostrar para vocês de uma maneira um pouco rápida como funciona a nossa plataforma, para vocês entenderem como que é. É um vídeo, tá? Ele está bem resumido, mas para mostrar para vocês mais ou menos como que seria a Sala do Saber. Ó, aqui, então, o aluno, ele vai ter acesso lá, ele acessou a plataforma, ele já vai ver dentro da plataforma dessa maneira aqui. Ali ele tem acesso aos conteúdos, ele pode ir lá, por exemplo, disciplinas, videoaulas, redação, apostila, né, medalhas, aulas salvas, monitoria. Aí ele tem acesso a todos os conteúdos, ali tem a quantidade de aulas que ele pode assistir, tá? Ele tem lá todos os assuntos separadinhos e ele pode selecionar daí o que ele vai querer estudar nesse caso. Beleza. Aí, também aqui para baixo, tudo eles contando a quantidade de aulas. Ele pode entrar nas videoaulas, né? As videoaulas têm todos os assuntos aqui, como vocês podem ver ali, por exemplo, exatas química, né? E ele pode estar estudando. Tem a parte de redação, que ele pode estar fazendo. Nosso banco de redações tem muitos, tem mais de 400 redações que eles podem estar escrevendo aí, vários temas, tá? Tem as apostilas também, para os alunos estarem estudando. As apostilas, aí nós fizemos um jeito novo aí para o aluno estar estudando, que é o quê? Ela está separada por habilidades, que é o estilo do Enem, né? Que o Enem ela cobra a prova em cima das habilidades. São 120 habilidades que o Enem cobra. Aí aqui nós vamos chegar aqui no sumário, né? O sumário, eu vou clicar aqui, por exemplo, na habilidade. Quando clica aqui na habilidade, aqui já temos a habilidade, tem as questões referentes a essa habilidade que caiu nos últimos 10 anos de Enem. Quando clica aqui no QR Code já vai direto para a videoaula sobre esse assunto que o aluno está estudando aqui. Certo? Ele clicou ali, beleza, já vai lá para a videoaula. Agora eu quero mostrar para vocês aqui também como que ele vê, por exemplo, essa videoaula quando ele está estudando. Quando ele está estudando, como que ele vai ver essa videoaula na hora que ele está fazendo lá os exercícios? Bom, é o seguinte, ao ver lá os exercícios, ele clicou lá no exercício para estar assistindo. Esse exercício, por exemplo, vocês vão perceber que ele possui legendas. Isso graças à tecnologia da Amazon, né? Que foi possível a gente já colocar todas as nossas videoaulas, tem essas legendas. Nós podemos controlar as velocidades também, tá? E também podemos ver a qualidade que o aluno está assistindo. Pode tirar a legenda ou colocar a legenda, o aluno vê o que é melhor para eles.
os exercícios para os alunos treinarem para ver como que está indo, se ele está indo bem ou não. Aí tem as dicas que ele pode ver, porém, quando ele usa a dica, ele ganha menos pontos, porque é toda gamificada a plataforma. Ele vai lá, vai clicando ali nos exercícios para ver que está certo ou está errado. Depois que ele faz todas as questões, ele podendo usar a dica ou não, ele vai lá ver se a resposta está certa ou não. Quando ele faz isso, o que acontece? Aí ele vai ver lá o tempo que ele fez, quantos ele acertou. Ó, eu fui horrível aqui, acertou 0%, né? E ele pode ver a resolução de tudo que ele fez ali de questões. Então, além dele fazer o exercício, ele pode também ver depois como que faz caso ele tenha errado, ou aquele que ele chutou. Uma coisa bem comum também que acontece é o seguinte, o aluno às vezes ficou em dúvida entre duas, né? E aí ele não sabe qual que está certo e qual que está errado. Essa resolução, ele mostra também o porquê que a outra está errada. Então, ele não mostra só a certa, mas o porquê as demais não estão corretas. E isso acaba ajudando os alunos também. Aí o que acontece? Em cima de tudo isso aqui que nós montamos aqui, os alunos ainda eles podem tirar dúvidas, eles podem desafiar os amigos, tá? Eles têm as questões em PDF, tá? E isso daí acaba chamando também bastante atenção dos alunos que estão lá estudando. Bom, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, esses alunos, hoje com esse mundo aí que virou do avesso agora, né? Porque a ideia, quando nós começamos a montar a Sala do Saber, era uma ideia do quê? De poder levar uma educação de qualidade para que eles estivessem estudando na casa dele. Bom, a gente montou, fizemos a gravação de todos os conteúdos, beleza, fomos gravando, muitos exercícios, porque a gente sabia que isso era extremamente importante, mas só que tinha um detalhe extremamente importante, que era o quê? A pessoa não sabia se organizar estudando em casa. E agora ficou muito mais claro e evidente isso, quando o cara foi estudar de casa. E aí o que aconteceu? O aluno, ao estudar de casa, ele começou a, o quê? A ficar perdido, ele não sabia como queria estudar, qual é o conteúdo que ele deveria começar, qual era a maneira certa de estudar. Bom, aí o que nós fizemos? Pensando nisso, nós começamos a fazer o quê? Nós desenvolvemos o Smart Planner. O Smart Planner, que é o quê? É um cronograma inteligente com um planejamento de aulas inteligente, certo? Em cima do que os alunos estão acostumados hoje a trabalhar. Por quê? Eles estão muito fazendo o quê? Anotações, o que ele está estudando, e as marcações para não ficar perdido. E nós colocamos isso utilizando a tecnologia, certo? Bom, outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é extremamente importante, só foi possível isso também, por quê? Porque, assim, tem muitos alunos que nós temos hoje, dentro da nossa plataforma utilizando, que antes eles tinham dificuldade de acessar a videoaula. Eles iam acessar, travavam o vídeo, né? E não conseguiam acessar. Então, aqueles alunos que tinham uma internet razoável, ou digo razoável não, digo ruim, né? Ele não conseguia acessar. Aí, com essa tecnologia da Amazon, né? Esse stream deles que eles têm, que é muito bom, excelente, todos os alunos que normalmente iam pedir o cancelamento, acabou. Por quê? Porque a qualidade do stream era fantástica. Então, nós tínhamos um problema de alunos pedindo cancelamento que anulamos isso daí, tá? Usando essa tecnologia que a Amazon oferece. Bom, e como funciona esse Smart Planner? Eu quero mostrar para vocês agora como que isso funciona. É o seguinte. Bom, começando aqui, o aluno vai selecionar lá que nível que ele deseja montar o cronograma. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, começando aqui com... Eu vou escolher ensino médio ou ensino superior. Selecionei aqui. Aí agora eu vou querer estudar o quê agora? Agora eu quero estudar, por exemplo, eu quero estudar vestibular, eu quero estudar o terceiro ano, eu estou no segundo ano, estou no primeiro ano, o que eu quero estudar, afinal de contas? Eu selecionei. Agora eu selecionei o conteúdo, né, que eu quero estudar. Qual que é? Matemática, física, química, biologia, o que eu quero estudar? Eu vou selecionando aqui, bom, e vou para o segundo passo. Aí, o que acontece? É o seguinte, é bem importante o seguinte, que o aluno, eles pegam hoje em dia, no momento de estudar, eles pegam o edital de prova de onde ele vai fazer o vestibular, eles colocam ali do lado e vai selecionando quais são os conteúdos que caem. E aí, eles colocam somente aquele conteúdo que cai na prova do vestibular dele para ele estar estudando. Às vezes, ele quer estudar só para uma prova. Ele pega o conteúdo da prova, seleciona e ele marca ali só o conteúdo da prova que ele quer estudar. Então, está acontecendo muito isso, o pessoal estudando pelo Smart Planner. Por quê? Olha só, ele vem aqui pelo Smart Planner e ele começa a marcar o que ele quer estudar. Por exemplo, ó, origem da vida, ele já estudou. Citologia, ele vai marcando lá, já estudei. E ele vai tirando todo aquele conteúdo que ele já estudou. E aí vai diminuindo, por exemplo, tem 27 que ele já estudou. Aí, beleza. Ele, então, já selecionou, né, agora ali quais são os conteúdos que ele quer estudar. Agora ele precisa dizer o quê? Bom, qual é a minha disponibilidade na hora de estudar? Para ele dizer a disponibilidade na hora de estudar, o que ele faz? Ele vai preencher aqui o horário e o dia da semana que ele tem para estudar. Preenche,
Opa. Ele preenche aqui, deixa eu colocar um pouco para frente. Ele vai preenchendo aqui. Aí, quando ele vai preenchendo o horário dele de estudo, ele vai marcar depois o quê? Só um instante. Ele vai marcar qual é o intervalo de datas que ele quer estudar. Então, ele marca o intervalo de datas que ele pretende estar estudando. Então, olha só, o que ele fez? Ele selecionou o conteúdo, depois ele selecionou qual é os dias da semana e horário que ele pode estar estudando, e ele depois vai selecionar qual é o intervalo entre as datas que ele quer começar a estudar. Beleza. Agora ficou fácil se organizar, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Ele vai lá para o final. Acabou saindo de lá de novo. Aí, pelo Smart Planner, ele faz o quê? Ele está continuando aqui. Ele tem lá a quantidade de aulas, quantidade de semanas. Ele tem a lista de exercícios para ele estar estudando. Aí está o nome de todas as aulas que tem para estudar. Tem também o planner dele para ele estar estudando, fazendo as marcações. E tem também o quê? Agora aqui a parte mais importante, que é o nome das aulas todas para ele clicar simplesmente ir para a aula. Então, por exemplo, ele clica e vai direto para a aula que ele tem que assistir, em cima de cada um do Smart Planner. Então, olha só, ele pegou, montou o Smart Planner de acordo com a necessidade daquele aluno, de acordo com o horário que ele pode. Não tem aquele negócio, agora é português, matemática, geografia, tem que ser segunda-feira de manhã esse horário. Não, ele vai estudar de acordo com a necessidade dele e ele vai marcando o Smart Planner. E o Smart Planner vai dizendo de acordo com isso o que está certo e o que está errado. Tá? Essa tecnologia mudou bastante o estudo dos alunos. Tá? E deixa eu comentar uma coisa que eu não posso deixar de falar isso, tá? Que é muito importante. Seguinte, outra coisa que nos ajudou demais a Amazon também é esse negócio, é a parte da infra em nuvem, tá? Porque deixou muito mais rápido, estável e segura para os nossos usuários. Outra coisa também que nós gostamos muito é o quê? O balanceamento de carga, tá? Que ele pode fazer e acabar com aquela estabilidade, aquele momento que tem muito acesso, pico de acesso, ele trabalha de forma sutil, né? Isso é fantástico, tá? E essa parte me impressionou muito na Amazon, viu? E com relação a valores, com relação aos vídeos de streaming, diminuiu aproximadamente em 50%, tá? E foi excelente isso. E sem ter problema. Bacana, pessoal. Bom, se a gente for, a gente precisava de um dia todo para contar todas essas histórias, todos esses exemplos, né, gente? E eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram, queria agradecer ao pessoal da Sala do Saber, pessoal da Arco, SAS, pessoal da Ânima Educação. Eu queria dizer para quem está assistindo, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem estar em contato com a gente pelo nosso booth, vai lá no nosso stand a virtual, fala com a gente, e a gente pode passar mais detalhes, passar o contato do pessoal para eles continuarem contando essas histórias para vocês e darem mais detalhes sobre isso. Então, gente, muito obrigado por tudo, obrigado por ajudar a melhorar a educação do país.